Você já ouviu falar do Coleco Telstar? Ele pode não ter o mesmo peso de nomes como Atari ou Nintendo, mas foi um dos consoles que ajudou a popularizar os videogames caseiros nos anos 70. Lançado em 1976, o Telstar trouxe para dentro de casa a febre do Pong, um dos jogos mais famosos da época. Naquele tempo, jogar videogame em casa era algo totalmente novo, e o Telstar se destacou justamente por ser simples, acessível e vendido em grandes lojas, permitindo que milhares de famílias tivessem a experiência de jogar juntas pela primeira vez. No vídeo de hoje, vamos mergulhar na história do Coleco Telstar, descobrir como ele surgiu, o que vinha na caixa, conhecer os diferentes modelos e entender o legado que deixou no mundo dos videogames. A criação do Coleco Telstar está diretamente ligada ao sucesso do jogo Pong. Em meados dos anos 70, várias empresas buscavam aproveitar a popularidade desse novo tipo de entretenimento eletrônico. A Coleco, que até então era conhecida por fabricar brinquedos, percebeu uma oportunidade de entrar nesse mercado em crescimento. Em 1976, a empresa lançou o Telstar, seu primeiro console doméstico. Ele era baseado no chip AY3-8500, lançado pela General Instruments, que permitia rodar diferentes variações de jogos simples, como tênis, hóquei e prática de tiro. Esse chip foi fundamental, pois oferecia uma solução pronta e barata para as empresas que queriam lançar seus próprios consoles. O design do Telstar também chamava atenção. Um aparelho compacto, com 2 controles giratórios embutidos, que lembrava manoplas de rádio. Ele foi projetado para ser fácil de usar e acessível para o público em geral, diferente de outros sistemas mais caros e complexos da época. Com o Telstar, a Coleco não apenas entrou no mercado de videogames, mas também deu início a uma linha inteira de consoles que levaria o mesmo nome, marcando seu espaço na primeira geração de videogames. O lançamento do Coleco Telstar aconteceu em junho de 1976, nos Estados Unidos. A estratégia da Coleco foi clara: aproveitar a febre do Pong e oferecer um console mais acessível do que os concorrentes. Enquanto outros aparelhos custavam caro, o Telstar chegou ao mercado por cerca de 50 a 60 dólares, um preço considerado baixo para a época. A Coleco investiu pesado em marketing, colocando o Telstar nas prateleiras de grandes redes de loja de departamento. Isso foi essencial para alcançar o público comum, famílias que nunca tinham tido contato sequer com videogame antes. O aparelho vinha embalado de forma chamativa, destacando os 3 jogos principais: tênis, hóquei e handball. Os anúncios prometiam diversão em família e mostravam pais e filhos jogando juntos, reforçando a ideia de que o Telstar era um entretenimento moderno e acessível. O sucesso foi imediato. Só no primeiro ano, o console vendeu mais de 1 milhão de unidades, um número impressionante para aquele período. Esse impacto colocou a Coleco definitivamente no mapa dos videogames e motivou a empresa a expandir a linha Telstar com diversos modelos nos anos seguintes. Ao comprar um Coleco Telstar em 1976, o jogador encontrava uma embalagem bem chamativa, destacando as novidades de poder jogar videogame em casa. Dentro da caixa vinha o console Telstar em si, já com os 2 controles giratórios embutidos, um adaptador de energia para ligar direto na tomada. Algumas versões também aceitavam pilhas, o cabo de RF, usado para conectar o console diretamente na TV da época, um manual de instruções ilustrado, que explicava como instalar o aparelho, conectar a televisão e selecionar os jogos. Em alguns lotes, havia também um folheto publicitário da Coleco, mostrando futuros modelos da linha Telstar. Vale lembrar que os jogos não vinham em cartuchos, como aconteceria anos depois com o Atari. Os 3 jogos, tênis, hóquei e handball, já estavam embutidos dentro do próprio console, rodando diretamente do chip. Abrir a caixa do Telstar, na época, era praticamente abrir a porta de entrada para uma nova forma de diversão eletrônica. Depois do sucesso do primeiro Telstar, que foi lançado em 1976, a Coleco decidiu expandir a linha rapidamente. Em apenas 2 anos, foram lançados cerca de 14 modelos diferentes, cada um com as suas mudanças significativas para atrair cada vez mais o público. Um dos principais modelos foram o Telstar original, com 3 jogos em preto e branco, que era tênis, hóquei e handball. O Telstar Classic era parecido com o primeiro, mas com visual mais refinado. Já o Telstar Ranger vinha com uma pistola de luz, permitindo jogar também variações de tiro. O Telstar Colomatic, como o nome já indicava, trazia os jogos em cores, algo que também era inovador para a época. O Telstar Alpha era uma versão simplificada, com 4 variações de jogos. O Telstar Colotron também vinha com jogos coloridos, mais diferentes modos de Pong. O Telstar Combat
fugia do Pong tradicional e trazia tanques de guerra, permitindo até 4 jogadores. E por último, o Telstar Arcade, o mais ousado da linha, em formato triangular, com cartuchos, pistola de luz e volante. Foi uma tentativa de transformar o Telstar em um sistema mais versátil. Mas qual era essa estratégia? A ideia era lançar modelos para todos os gostos e bolsos. Alguns eram mais baratos e simples, enquanto outros traziam novidades como cores, pistolas e até volantes. Isso fez a Coleco dominar as prateleiras por um tempo, mas também gerou um grande risco, já que a empresa investiu pesado em produção e acabou fabricando muito mais do que o mercado conseguia absorver. E vocês lembram daquele processo da Magnavox? Pois então, o processo da Magnavox também atingiu a Coleco. A Magnavox tinha comprado os direitos das patentes de Ralph Baer, o criador do Magnavox Odyssey. O Magnavox Odyssey era considerado o primeiro videogame doméstico. Essas patentes cobriam os princípios básicos de jogos eletrônicos, tanto em TV e principalmente os estilos de Pong. Quando o Pong da Atari fez sucesso, a Magnavox começou a processar várias empresas que lançaram os clones, como por exemplo a Atari, a Coleco, a Mattel e a Sears. Para poder continuar vendendo, as companhias precisavam pagar royalties para a Magnavox. Já no caso da Telstar, a Coleco usava o chip AY38500 da General Instrument, que já tinha sido desenvolvido com a consciência de que os jogos nele eram variações de Pong, antes mesmo de lançar o Telstar. A Coleco teve que fechar um acordo de licenciamento com a Magnavox, pagando direitos de uso das patentes. Esse acordo permitiu que o Telstar fosse lançado sem ser barrado por um processo judicial, mas representou um custo extra para a Coleco. Mesmo assim, a empresa aceitou, porque sabia que o mercado de Pong estava aquecido e valeria a pena investir. Em resumo, a Magnavox detinha as patentes. A Coleco, para lançar o Telstar, precisou pagar royalties. Isso também ajudou a legitimar o console, mas também aumentou os gastos da empresa. Agora, falando sobre as vendas do Coleco, no primeiro ano, o Telstar original foi um sucesso imediato. Em apenas um ano, vendeu mais de 1 milhão de unidades. Isso colocou a Coleco no mapa dos videogames e mostrou que havia uma enorme demanda por consoles domésticos. Em sua expansão nos anos seguintes, animada com o resultado, a Coleco lançou rapidamente diversos modelos da linha Telstar. No total foram cerca de 14 versões diferentes entre os anos de 76 a 77. Em geral, somando todos os modelos, estima-se que a linha Telstar tenha vendido aproximadamente 5 milhões de unidades no mundo todo. Porém, esse crescimento veio com um problema. A Coleco produziu muito mais consoles do que o mercado conseguia absorver. Quando a febre do Pong começou a esfriar, os estoques encalharam. Em consequência, no curto prazo, o Telstar foi um grande sucesso comercial, mas no médio prazo, os royalties pagos à Magnavox e o excesso de modelos lançados acabaram deixando o Coleco em sérias dificuldades financeiras. Essa crise quase levou a empresa à falência, embora ela tenha se recuperado depois, entrando no mercado de consoles programáveis com o Coleco Vision em 1982. No início, o Telstar surfou na onda do Pong. O chip da General Instruments permitia várias variações do jogo, como tênis, rock e handball, e isso era suficiente para atrair famílias inteiras que nunca haviam visto algo parecido. Entre os anos de 75 e 77, os consoles de Pong eram o que havia de mais moderno em entretenimento eletrônico. O Telstar vendeu muito bem nesse período, junto com dezenas de outros clones. Mas em setembro de 1977, a Atari lançou o Atari 2600, que mudou completamente o mercado. Diferente do Telstar e de outros consoles do Pong, o 2600 era programável. Os jogos vinham em cartuchos que não estavam limitados a variações de uma mesma ideia. Isso oferecia uma biblioteca muito mais expansiva e tornou os consoles de Pong rapidamente obsoletos. Quando o 2600 chegou, os consumidores passaram a preferir consoles que ofereciam variedade. O Telstar, com modelos baseados em Pong, começou a parecer ultrapassado quase imediato. Para piorar, a Coleco tinha investido pesado em produzir milhões de unidades de vários modelos, apostando de que a febre do Pong continuaria. Quando o interesse despencou, o estoque encalhou e a empresa sofreu enormes prejuízos. Telstar brilhou durante o auge do Pong, mas a revolução trazida pelo Atari 2600 era praticamente o selo de seu destino. Em pouco tempo, consoles fixos de Pong deixaram de ser atraentes e o mercado seguiu para uma nova era, a dos jogos em cartucho. Mas como foi o Telstar no Brasil? Nos anos 70, a Coleco fez acordos com distribuidores locais, como a Gradiente e outras empresas de eletrônicos, para trazer o Telstar para o mercado brasileiro. Porém, diferente dos Estados Unidos, os consoles eram mais caros, devido a impostos de importação, e algumas versões vinham com adaptações regionais, como plugs compatíveis com a rede elétrica local e manuais em português. Alguns modelos vendidos aqui incluíam o Telstar Classic e Ranger, que foram consoles mais comuns aqui na região, mantendo os jogos de Pong, versões com pistola de luz. Também apareceu no Brasil, mas era mais raro. Agora, a curiosidade é que o Telstar não teve fabricação nacional oficial, então todos os consoles eram importados. Isso fez com que fossem relativamente raros e hoje sejam colecionáveis no Brasil, especialmente os modelos coloridos ou com pistola.
O legado do Coleco Telstar, mesmo sendo um console limitado e que acabou sendo ofuscado pelo 2600, o Telstar deixou marcas importantes na história dos videogames, já que ele também popularizou os consoles domésticos. O Telstar levou o Pong para dentro de milhões de lares. Ele ajudou a transformar o videogame em produto de massa e acessível e presente em grandes lojas, algo que até então era novidade. Até o ano do lançamento, a Coleco era apenas uma fabricante de brinquedos. Com o sucesso inicial do Telstar, a empresa entrou de vez no ramo dos eletrônicos e ganhou a experiência que seria essencial para lançar o ColecoVision, um dos consoles mais marcantes da segunda geração. Ela trouxe também em seu legado a inovação na variedade de modelos. A estratégia de lançar vários consoles diferentes mostrou o quanto o mercado estava em ebulição. Alguns modelos ousavam ao incluir cores, pistolas de luz e até volantes, antecipando ideias que seriam exploradas em gerações futuras. O Telstar é lembrado como um dos grandes representantes da chamada primeira geração de videogames, ao lado de outros sistemas de Pong. Ele simboliza a transição dos fliperamas para a sala de estar, mas ele cumpriu um papel fundamental. Levou os videogames ao público comum, abriu caminho para a Coleco e ajudou a preparar o terreno para os consoles programáveis que viriam logo depois. E assim chegamos ao fim da história do Coleco Telstar, um console que, mesmo limitado e ofuscado pelo 2600, mostrou a primeira geração de videogames. Ele levou o Pong para dentro de milhões de lares, abriu as portas para a Coleco e deixou lições importantes sobre inovação, variedade de modelos e a velocidade com que o mercado de games pode mudar. Se você gostou de conhecer essa parte da história dos videogames, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Conta pra mim nos comentários qual desses modelos do Telstar você gostaria de ter jogado. A palavra-chave se chama hoje Telstar. E não se esqueça, esse é o terceiro episódio dessa série de história dos videogames. Eu já contei sobre o Magnavox e sobre o Pong. Muito obrigado pela sua audiência. Até mais.